Agora com as informações do suspeito de assassinar a própria esposa. É com você, Rubens, ao vivo da Central de Polícia. Bota o microfone na boca e fala. Bem, Fábio, nós estamos de volta assim depois de um probleminha técnico para conversar com o doutor Ademar, perito que esteve no local, na cena de crime, e que depois dos trabalhos feitos minuciosamente, constatou-se de que o fato não se resumia a um suicídio, mas sim a um fato concreto de homicídio. Foi assim que a perícia constatou. Doutor Ademar, boa tarde. Exatamente, em conjunto, né? Não somente eu, como também o Dr. Herbert, a gente trabalhamos junto nesse sentido. Quando se foi para o local, se foi com a ideia de suicídio. Quando se chegou no local, com os trabalhos, né, e as evidências, foi se descartando essa possibilidade e transformando sim em homicídio. Dr. Everton hoje mostrou de forma técnica de que havia, pela distância do disparo, a impossibilidade da prática de suicídio. Esses fatos todos embasaram o laudo final da perícia. Exatamente. Juntamente esse com os resultados do laboratório, principalmente o exame de residuograma de chumbo, que mostra que como o tiro foi da direita para a esquerda e mostra que tinha resíduo de chumbo na palma da mão esquerda, com uma forma de defesa, lesão de defesa. Então, somando isso aí com outras evidências, se transformou de suicídio para homicídio. Doutor Ademar, em sua fala durante a coletiva, o senhor destacou de que a cena de crime ela foi totalmente prejudicada. Talvez houve uma certa preocupação do acusado com cada detalhe para prejudicar justamente o trabalho da perícia, em que realmente ele errou quando tentou ludibriar a perícia e a investigação policial. Inicialmente manipulando a arma, né, que a arma encontrava-se a 2,50 m da vítima, sobre um banco. A arma já se encontrava sem o carregador, que também se encontrava próximo à arma, sobre esse banco. Também a posição que a vítima se encontrava no local. Né? Foi a posição encontrada, doutor? Foi encontrada em decúbito dorsal. Que tecnicamente o que significa decúbito dorsal? Com as costas tocadas no chão. Tá? E, assim também foi observado que não se encontrava em loco nem o projetil, nem tampouco o estojo, né? Já que era uma pistola. Tá? Então, se foi encontrada, segundo a doutora Maria das Dores, foi vista depois, mas bastante distante do local onde se encontrava a vítima. E também foi observado que no local próximo à vítima encontrava-se uma mancha de sangue com sangue concentrado. Tá? Então, quer dizer que a vítima não se encontrava, já que ela estava a 60 centímetros desse local. Então, mostra que isso foi manipulado também a vítima. O senhor destacou ainda na sua fala a rigidez cadavérica, que daria um tempo maior do que o anunciado pelo acusado do fato ocorrido do assassinato dela, né? Exatamente. Quer dizer, nós chegamos no local às 5 horas e 45 minutos e foi observado que a vítima encontrava-se com início de manchas de postas na região dorsal, assim como com rigidez tanto na mandíbula como na região da nuca. Então mostra o seguinte, que a vítima tinha sido morta além das 2 horas mostrada pelo acusado. Doutora Maria das Dores, desde as nossas desculpas, a gente sabe da sua agenda, a gente tem que acompanhar a audiência de custódia, mas com muita gentileza a senhora nos aguardou. Muito obrigado desde já pela gentileza. Mas eu queria que a senhora falasse sobre o resultado final dessa história. A sua equipe trabalhou, não dormiu enquanto não tirasse a limpo, porque ficou algo de estranho no ar. Boa tarde. Verdade. Boa tarde. Antes de mais nada, dizer que o trabalho da perícia foi determinante para a autuação do acusado. Assim que o homicídio recebeu a ocorrência, já ficou ciente de que não se tratava, já tinha indícios de que não se tratava de um suicídio, e a perícia veio a corroborar de forma categórica a exclusão da possibilidade de suicídio e sim fazer com que a gente afirmasse que realmente Priscila Vanessa teria sido assassinada. O que nos levou ao autor do crime foi exatamente toda essa manipulação que ele fez do local, as imensas contradições que ele teve durante o depoimento, não é? A forma dissimulada de agir, aquele choro que não foi nem um pouco convincente, né? Até porque nós da polícia já somos acostumados com negativa de autoria e com choros dissimulados. Uma
frase dele que a senhora destacou, de que se não foi ela, fui eu. Foi aí que a senhora pegou o detalhe da história? Exatamente. Então, no próprio depoimento dele, no momento em que eu pergunto se ele tinha certeza, de forma categórica, que Priscila teria tirado a vida dela, ele disse que sim, que não tinha dúvida que tinha sido um suicídio. E ainda falou, se não foi ela, então fui eu, abduzido por algum alienígena. Ainda foi irônico nesse sentido. Foi no momento que eu disse que eu ficaria com a segunda opção e que teria sido ele e que ele estava preso. Então, Desde o dia do crime que ele está preso. ele foi preso ontem, né? Então, assim, horas depois. Mas nós já estávamos no encalço dele, a questão do velório. Mas o que eu tenho a dizer é que ele imaginou que a montagem que ele fez, que estava convencendo a polícia, os familiares da vítima, os vizinhos, a própria população. Mas, infelizmente, ele foi devidamente desmascarado, né? E conseguimos provar que ela não se matou e mais, e que foi ele o autor do crime, posto que ele mesmo relata da impossibilidade de uma terceira pessoa estar ali, tendo em vista muro alto, cerca elétrica, e ele mesmo relata que se alguém tivesse entrado, ele teria visto. E o que levaria Priscila estar ali atrás? A pessoa teria entrado no quarto, do lado dele, ele não ter visto, e arrastado ela para fora. Então, assim, não tem condições. Se não foi suicídio, foi homicídio, sim, e o autor do crime foi Carlos Eduardo. A senhora vai sair agora, só para a gente concluir, terá audiência de custódia. A senhora acredita que ele permanecerá preso para responder, detido pelo crime que cometeu? Veja, ele será apresentado ao judiciário hoje através da audiência de custódia, e eu acredito no trabalho do judiciário. Eu acredito que nós temos provas, indícios o suficientes de que foi ele e que ele deva ser mantido preso e pagar pelo crime que ele cometeu. Eu acho que o judiciário fará jus ao todo o trabalho e aí fará jus para que outras pessoas sequer pensem em tomar atitudes como essas criminosas. Obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Doutora Maria Eduarda, sempre, Maria das Dores, sempre muito atenciosa com a nossa equipe. Agora, Fábio Araújo, conversando em off com a família, ouvimos um pouco do que falou o pai, mas falando com outro familiar, eles não eram muito ligados na família, a família não sabia o que se passava no meio do casal, e por isso talvez que a própria família não saiba dizer o que teria levado o Augusto a cometer o crime contra a própria mulher. Enfim, nós inclusive temos a sonora com o acusado, que foi apresentado na manhã de hoje para toda a imprensa aqui na Central de Polícia, e nós vamos mostrar agora esta sonora. Ele fala pouco, no entanto, nega todas as acusações. Como você vai provar a inocência? Eu acordei com disparo. Como é? Eu acordei com disparo. Você acordou com disparo. Eu socorri ela. Você tentou socorrer ela? E por que demorou chamar tanto? Chamei na hora. Vocês estavam... Ela suspirou no meu braço, cara. Ela deu o último suspiro no meu braço. Minha vida, cara. Minha vida era ela. Eu chamei na hora. Vocês estavam em crise? Não, cara. 16 anos ao todo, 6 de casado. Tem filho com ela? Não. E agora, Carlos, como provar a inocência? Porque as evidências são contundentes. Não fui eu. Não sei. Eu não sei quando ela gravou. Fazer respiração boca a boca com ela. Massagem cardíaca por meia hora. Massagem cardíaca por meia hora em cima dela, lá no quintal. Ela já estava morta. Não sei. Você tinha muitas armas em casa, por quê? Só tinha uma. E as outras estavam enterradas. Sim, mas não era Então, né? Era do meu pai, era herança, cara. Herança de família. Porque ele tava esperando mudar a lei pra poder registrar. Não queria entregar.
Muito bem, então ouvimos aí, ele fala pouco, no entanto nega categoricamente, chegou a forçar um choro durante a entrevista, mas eu estava próximo, Fábio, não caiu uma lágrima de crocodilo sequer. O fato é que a família acredita de que a justiça do céu será feita, mas também quer que a justiça da terra aconteça. Familiares da vítima estiveram aqui, no entanto, familiares do acusado não compareceram à central de polícia no momento em que ele foi apresentado. Essa informação, a audiência de custódia acontece daqui a pouco e certamente as nossas equipes da tarde da nossa TV Tambão vai acompanhar e saber qual o desfecho, se o acusado responderá em liberdade ou ficará preso à disposição da justiça esperando o julgamento. Lembramos que o laudo final de toda a perícia e também o desfecho do inquérito ocorrerá dentro de um prazo de 10 dias, segundo a doutora Maria das Dores. Há hipóteses de crime premeditado, de discussão e no calor da discussão ele tenha disparado contra a mulher, são hipóteses que foram levantadas pela doutora Maria das Dores no momento da apresentação durante a manhã desta quarta-feira aqui na Central de Polícia. Neste momento, a doutora Maria das Dores estará acompanhando todo o processo que será levado até a audiência de custódia, justamente com a equipe de perícia, com a equipe de policiais da Delegacia de Homicídios e também com os familiares da vítima. Da Central de Polícia, ao vivo, o repórter Rubens Júnior, na minha cara Almeida. Bonitão é bonitão, o resto é ilusão para o caso de polícia. Obrigado, Rubens, pelas informações. Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui bem rapidinho. Primeiro, por que esse caso ele não veio à tona quando a senhora foi morta? Porque esse caso era tratado como um caso de suicídio. E não há praxe, não há costume da imprensa noticiar suicídios, né? Mas aí o caso ganhou uma reviravolta. E aí eu quero ressaltar a importância da nossa perícia. A perícia paraibana, eu já disse isso algumas vezes e vou repetir, é uma das maiores, mais bem qualificadas e mais bem preparadas perícias do Brasil. É referência para o Brasil inteiro. Tanto é que a perícia paraibana serve como professora para outros departamentos